na minha perspectiva e na minha existência, ter Jesus, usando a expressão de um hino muito antigo, foi a melhor coisa que eu já fiz, foi aceitar Jesus. A melhor coisa que nós podemos fazer é seguir Jesus, é viver com Ele, é amá-lo, é servi-lo. Amém? É um privilégio servir a Deus. Amém? É um privilégio. É um privilégio ser amado por Ele. Amém? Claro, todos nós gostamos de ser amados. Amém? Alguns mais fáceis de amar do que outros. Mas todos nós gostamos de ser amados. E nós temos um privilégio extraordinário, que é ser amado por Deus. Mas somos nós, não é? Não, Deus ama a todos. Da mesma forma, sem exceção, Deus ama-nos e é um privilégio. Por isso, eu cada vez mais me apaixono por este Deus. Porque eu não tenho outro sítio para ir. Eu não tenho outro lugar para ir. Eu não tenho outra forma de chegar a Deus a não ser por Ele, Jesus Cristo. Ainda que as circunstâncias às vezes sejam difíceis, ainda que o discurso seja duro, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Esta foi uma pergunta retórica, não é? Porque Pedro respondeu logo a seguir, não é? E é sobre isto que eu quero falar com os irmãos. João capítulo 6, verso 60 em diante. E eu vou ler na tradução Nova Bíblia Viva. Diz assim: até mesmo os seus discípulos disseram: isto é muito difícil de entender. Ou, como está ali, dura este discurso, não é? Quem o poderá ouvir? Quem poderá aceitar estes ensinamentos? Jesus sabia que os seus discípulos estavam a reclamar e disse-lhes: isto perturba-vos. Então que pensarão vocês se me virem a mim, o Filho do Homem, voltar para o céu onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns ainda não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por quem seria traído. Depois observou, isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não atrair a pessoa a mim. Neste ponto, muitos dos teus discípulos voltaram para trás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: mestre, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Senhor e és o Santo, o Filho de Deus. Amém? Para quem iremos nós? Depois de ter sido abandonado por muitos dos seus discípulos, Jesus pergunta ao grupo restrito que o acompanhava, porque não era só, às vezes as pessoas têm a ideia, têm a noção que eram só os 12 que andavam atrás de Jesus ali. Tudo pondo Jesus ir lá em fila indiana ou sem ser fila indiana. Não, havia muita gente atrás de Jesus. Havia mais discípulos. Portanto, e aqui mostra-nos que muitos deles o abandonaram. Tiveram aquela dura este discurso. E Jesus vira-se para aquele núcleo duro, né? Estava com ele, aqueles mais chegados. Vocês também querem ir? Também acham um discurso duro? Também acham aquilo que eu vos digo, aquilo que eu vos trago do meu Pai, também acham duro? E meus irmãos, a pergunta continua a ser a mesma. Deus continua a perguntar-nos: também acham duro?
Irmãos, a palavra de Deus é a base para nós. Esta palavra não é uma palavra, é a palavra. Tem todos os ensinamentos, tem todos os conselhos. E alguns são duros. Duros porque, mas Deus é um Deus duro, um Deus... Não, são duros porque nós não gostamos. Porque mexe connosco, mexe com a nossa identidade, mexe com aquilo que nós realmente somos, que somos carne, somos velha natureza, somos pecado, vivemos no pecado, mas pela graça de Deus já somos libertos, somos filhos de Deus, somos salvos por Jesus, mas mesmo assim, às vezes, aquilo que está escrito aqui é duro para nós. E a pergunta de Jesus continua a ser a mesma. Também queres ir embora? Também queres voltar para trás? Às vezes há pessoas que, eu não quero mais Deus. Deus afinal não é aquilo que eu pensava. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia errónea de Deus. Deus é bom, amém? Os irmãos concordam que Deus é bom? Então se é bom não há problema. Então se Ele é bom vai-me dar tudo o que é bom. Deus vai nos dar tudo o que é bom, que Ele acha que é bom para nós. Portanto, Ele... mas não, porque nós temos a ideia de que se é bom, tem que ser uma coisa que nós gostemos. Irmãos, nem tudo o que é bom às vezes gosta. Os irmãos lembram-se aqui há uns tempos atrás que eu disse, tomar o remédio não sabe bem, mas faz bem. Xaropes, não é? Há xaropes que não sabem nada bem, mas fazem bem. Irmãos, a palavra de Deus às vezes não sabe bem porque ela contrasta-nos, ela mostra-nos aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos ser. E às vezes isto não nos sabe nada bem. Não é isto que eu gosto, mas é isto que eu preciso. E a pergunta continua. A pergunta retórica tem que ser a mesma. Para quem iremos nós? Então eu vou para o outro lado, eu vou para ali é mais suave. Ali falam coisas bonitas. Eu já vos disse, irmãos, enquanto eu estiver aqui, enquanto os irmãos tiverem a capacidade de me aguentar como vosso pastor, eu não vou falar aquilo que os irmãos gostam. Eu vou falar aquilo que está aqui escrito. Quer gostem, quer não gostem, porque pode não saber bem, mas faz-vos bem. E a mim também. Porque há coisas aqui... Olha, no outro dia estava a preparar uma mensagem e Deus bateu-me tanto na cabeça. Mas foi mesmo sério. E eu levei tanto. Porque eu não... E eu assim, isto não. É isto mesmo. É o que tu precisas. Pois é o que eu preciso. Mas, como eu disse há pouco, nem sempre... Nós gostamos de tudo. Tem que ser tudo à nossa maneira. Tem que ser tudo no ponto. Há coisas que nós precisamos de entender. E elas vão bater na nossa mente, vão bater no nosso coração, vão fazer estrago, mas é para Ele nos construir. Não é? Não se importam se eu tiro o casaco. Para quem iremos nós? Pedro tem esta pergunta, não é? Porque, sabendo quem Jesus era, claramente sabia quem Jesus era, que é que Ele era e que Ele é o único caminho, e nós sabemos tudo isto. Amém? Os irmãos sabem quem Jesus é? Quem é? Quem é Jesus para vós? Força! Salvador, só. É o Senhor, o amigo, o nosso irmão. Ele é tudo e muito mais. Ele é tudo. Nós sabemos quem Ele é. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho verdadeiro que nos leva à vida. Amém? Só há Ele, não há outro. Não há Fátima, não há António, não há João. É Jesus Cristo. É puro e duro. Lá está, é duro. Porque a gente lá fora há muitos caminhos. Há uma expressão, se os irmãos
para entender a expressão, temos que entender o contexto histórico. Todos os caminhos vão dar. Porquê? Porquê que é essa expressão? São muitos. Porquê? Porquê é que existe esta expressão? Eu vou. Não se lembram-se. Quem é que era? O homem. Como é que se chamava? José Hermano Saraiva. Utilizando José Hermano Saraiva. Lembram-se do José Hermano Saraiva, o historiador? Porquê? Porque os romanos tinham uma ideia. Roma é o centro. Então todas as estradas que eles faziam no Império Romano, elas iam dar a uma estrada chamada Via Ápia. Ia dar a... Por isso daí a expressão. Todos os caminhos vão dar a Roma. E às vezes nós ouvimos lá falar, todos os caminhos vão dar a Deus. Errado. Só há um caminho que vai dar a Deus. Jesus Cristo. Não é, não, eu vou para ali porque ali é mais suave. Irmãos, o meu evangelho não é light. É puro e duro. Tem tudo o que é preciso, não há. Eu vou para ali. Ali eu sinto melhor. Agora estamos numa altura em que as pessoas procuram as igrejas porque se sentem bem. Eu sinto-me bem aqui. Irmãos, não venham à igreja para se sentir bem. Venham à igreja por causa de Cristo. Não venham, eu sinto-me bem, eu gosto do homem que está a falar. Espero que também gostem do homem que está a falar. Mas não venham aqui por causa do pastor A, B ou C. Venham aqui por causa de Cristo. Estejam na igreja por causa de Cristo. Muda o pastor, mas não muda o Senhor. Infelizmente há pessoas que vêm à igreja por causa de homens. E quando nós estamos centrados em homens, o lema da nossa igreja é Cristo no centro. Uma igreja centrada em... E tem que ser, o lema de toda a igreja tem que ser Cristo no centro, porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo. Por isso, para onde é que eu vou? Para onde? Para ali, para acolá, para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, não para a denominação esta. Irmãos, eu sei, eu tenho a noção que a Assembleia de Deus não tem a verdade absoluta. A verdade absoluta está aqui. Mas eu sou assembleiano, sou. Como eu costumo dizer, dos quatro costados. Porque eu acredito na doutrina que a Assembleia de Deus prega, que é a verdade. Porque a verdade ela está baseada não na doutrina de homens, não no que os homens pensam, mas ela está baseada na palavra de Deus, no pensador de todas as coisas. É isto. E é neste seguimento que acontece isto. É preciso que tenhamos a consciência, irmãos, de que não existe nenhum outro nome. E nós cantamos, não há outro. O nome dele é o maior. Não há. Podemos pesquisar, podemos tentar procurar, podemos... Todos os outros estão mortos. Confúcio está morto, Buda está morto, Maomé está morto, mas o meu Jesus está vivo. Amém? O nosso Jesus está vivo. E nós temos o privilégio de servir a um Deus vivo. Não um Deus morto, um Deus que não pode fazer nada. O meu Deus pode fazer muita coisa, vai fazer muita coisa. Já fez na minha vida, já fez na tua vida e vai fazer ainda hoje. E às vezes nós parecemos, desculpem a expressão, desculpem, eu não quero, irmãos, não. Parecemos burros de olhar para um palácio. O Senhor é tudo para nós. E às vezes vimos à igreja, desculpem, eu não estou irritado, eu estou irritado às vezes com não aqui, irmãos, é no geral, irmãos. Eu não estou a especificar, eu estou a generalizar, irmãos. Infelizmente, vivemos uma época em que a igreja está parada. Mas só nele é que nós encontramos o combustível para andar, para mexer. Irmãos, para quem iremos nós? A quem recorremos nós?
De quem dependemos nós? Só e única e exclusivamente Jesus. A sua palavra é a verdade. E tem a autoridade necessária para que nós possamos estar seguros de quem Ele é e de quem nós somos nele. E o que nós podemos fazer com Ele e através dele. Não é apenas saber quem Ele é, não é apenas saber quem nós somos, é saber que eu nele posso muitas coisas. Amém? Suporto, tenho capacidade de suporte, tenho graça, tenho força, tenho a convicção de que não estou só. Amém? Nós não estamos sozinhos, irmão. Vivemos num mundo, como nós vimos na conferência missionária, mais de 8 bilhões de pessoas. Uau! Uma aldeia global. Hoje é no instante. A gente sabe, é uma aldeia. Mas muita gente vive só. Mas nós temos o privilégio, nós que temos Jesus. Acredito que há gente aqui que ainda não tem Jesus. Vive só. Mas que hoje pode sair daqui com o Senhor da vida dentro de si. Só recorremos a Ele, só podemos recorrer a Ele, só podemos ir para Ele, só podemos e devemos depender dEle. Mas também, e isso é o mais importante, Ele pode fazer tanta coisa connosco e em nós e através de nós. Mas isso só se torna uma realidade quando nós deixamos que a Sua palavra se torne parte integrante e na nossa vida a todos os níveis. Porque às vezes nós lemos a palavra, até gostamos da palavra, mas não deixamos que ela produza efeito na nossa vida. Mas para ela, vivermos a palavra na sua totalidade, não é apenas, irmãos, não é apenas pôr a palavra de Deus na nossa cabeça. Não é, é bom memorizar. Memorizem a palavra de Deus. Falem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder. Amém? Como é que Jesus venceu o diabo? Está escrito. Está escrito. Usem a palavra, falem a palavra, mas vivamos a palavra. Ela tem que produzir efeito na nossa vida. Ela tem que mexer, ela não apenas tem que mexer connosco, ela tem que produzir efeito. Às vezes ela mexe connosco e nós choramos babirranho e ficamos todos emocionais porque ela mexe connosco. Mas Deus não quer que ela só mexa, Ele quer que ela trabalhe em nós. E nós deixamos que ela trabalhe em nós. O problema somos nós. Por isso muitos procuram, eu não gosto. Espero que os irmãos no fim não digam, dura este discurso, vou-me embora. O caminho que Ele traçou para nós, irmãos, é o único caminho que nós devemos seguir. Se nós quisermos ser bem-sucedidos e experimentar a vida e o seu poder e usufruirmos daquilo que Ele tem para nós. É certo que nem sempre será um caminho fácil. Desenganem-se aqueles que pensam, eu vou à igreja e vai ser um mar de rosa. Algum dos irmãos está a passar por isso? Tem sido um mar de rosas? Tem sido só coisas softs? Não. Há tanta coisa difícil. E muitas delas são provocadas por nós. Nós temos um adversário que às vezes nos apoquenta, nos dá cabo da cabeça, nos quer destruir, porque esta é a função de Satanás, é destruir-nos. A ideia dele é destruir. Mas muitas vezes ele não faz nada. Quem faz somos nós. Quem destrói somos nós. O caminho não sempre será fácil, sim. E Jesus foi claro. Nem sempre será calmo, nem sempre será sereno, nem sempre será tranquilo. Muitas vezes terá obstáculos enormes, situações que marcam a nossa vida, situações de dor, de sofrimento, situações de doença, situações mesmo até a nível pessoal, situações de conflito. Marcam a nossa vida. E que nós ficamos, mas porquê?
E às vezes as coisas aparecem de onde menos a gente espera. Obstáculos que à primeira vista parecem intransponíveis, mas, irmãos, o caminho que nos leva à vitória é Cristo. E por fim, esse mesmo caminho leva-nos à glória. É difícil, sim. Há trilhos completamente difíceis. Eu não sou muito de andar. Gosto mais de sofá. Cada um tem os seus gostos. Gostos não se discutem, apreciam-se. Não gosto, mas uma vez fui, há alguns tempos, agora está mais difícil que o joelho. Fui fazer um trilho, ia caindo, íamos espalhando ao comprido. Fazer um trilho, ali, zona, na zona do Canil, tem lá uns trilhos jeitosos. Foi difícil. Alguns chegaram bem primeiro do que eu. E ainda por cima, eu tinha uma barriga maior que a que tenho agora. Era mais difícil. Para eu chegar lá, foi canas e caninha. e quase. E no último quilómetro, fui andava aqui 10 metros, parava, andava. Mas o fim. Qual foi o fim? Chegámos a um sítio que era extraordinário. Extraordinário. Irmãos, o caminho às vezes é tão difícil. Cheio de pedras, cheio de calhaus, cheio de coisas. Mas o fim é fabuloso. Por isso vale a pena percorrer este caminho. Ainda que ele seja acidentado, ainda que haja problemas, ainda que haja dificuldades, vale a pena percorrer este caminho, porque este caminho leva-nos à glória. É difícil? É. Jesus disse, era difícil. O salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado. Ainda que eu ande por sítios muito, muito difíceis, ainda que isso traga dano à minha vida, eu sei que Ele está comigo. Eu sei que eu não estou sozinho. E eu sei que estou no caminho certo, que me vai levar a um fim glorioso. E por fim, irmãos, para quem iremos nós, se é Ele que tem poder? E nos dá esse poder. Poder que Ele nos deu, irmão, Ele nos deu. Sim, o poder é dele, mas Ele deu-nos para que nós usássemos o seu poder. Não apenas serve para nosso benefício, irmãos, mas também para podermos usá-lo em prol de outros, em prol daqueles que precisam de ser libertos pelo poder de Deus, o poder salvador, o poder sarador, o poder transformador, o poder libertador. E nós temos isso. E nós devíamos estar saturados saturados no sentido de cheio. Não é saturados de fartos. Não, é cheio. Nós devíamos transpirar poder. Porque o poder foi-nos dado. Quando desceu o Espírito Santo. Irmãos, se nós temos este poder, se ele faz parte integrante da nossa vida, é a nossa obrigação nós usarmos. Se nos tornarmos uma realidade e o tornarmos uma realidade na nossa vida e na vida dos outros. Jesus Cristo é que torna a nossa vida com sentido. Não é? A nossa vida só tem sentido com Cristo. A minha, a tua vida. Pastor, mas está a falar isso, mas isso não me diz nada. Experimenta desafiar Deus. O meu Deus é um Deus que gosta de desafios. Ele ganha sempre os desafios. Desafia Deus. Isso é muito bonito, mas não é bem assim. Experimente. A gente só sabe só
só dá valor a uma coisa quando experimentamos. Agora vou brincar com a minha mulher. Minha mulher não gosta de queijo. Já tentámos dar para provar, não é? Mas ela diz que não gosta. Eu só sei se não gosto quando provo. Só sabes se Deus é aquilo que realmente eu estou a dizer quando vou provar. Experimenta, Deus. Tenha a ousadia de experimentar. Atreve-te a experimentar, Deus. Atreve-te a pôr à prova, Deus. Atreve-te. Tem esse atrevimento. Porque Deus gosta. Deus tem prazer em quando nós o desafiamos, Ele responde. E Ele se mostra, Ele se revela. Depois nós dizemos, tal como Pedro, para quem iremos nós se tu tens o que eu preciso? Apesar de toda uma sociedade, irmãos, que nos tenta desviar do rumo e nos mostra que sozinhos nós somos capazes e que não precisamos de Deus para nada, é nesta sociedade que nós vivemos. Tu não precisas de ninguém. Qual Deus, qual carapuça? Tu tens capacidade. Isto é o que passa todos os dias. Tu consegues superar, tu não precisas de mais ninguém. Eu continuo a dizer, eu preciso de Cristo. Porque para onde é que eu vou se Ele tem as palavras que levam à vida eterna? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? O que iremos nós fazer se não for em Cristo? Esta tarde eu gostava que curvássemos a nossa cabeça. Ficássemos em espírito de oração, irmãos. Que eu vou, perante tudo isto que eu falei aqui, eu tenho que fazer um apelo. Acredito que a maioria dos que estão aqui são cristãos, já receberam Cristo, têm esta convicção. Eu só posso ir para Cristo porque eu já provei, eu já experimentei Cristo. Mas se há alguém aqui hoje que ainda não provou Cristo, que ainda não experimentou este amor que nós falamos, este amor que nós cantamos, este Senhor de quem nós dizemos que Ele é o Senhor de tudo, e lhe agradecemos como nós acabámos de cantar, agradecemos por tudo. E agradecemos pela vida que Ele nos deu, porque nós estávamos mortos, nós estávamos separados de Deus, mas Ele levou-nos novamente para Deus. Se tu ainda não tens este relacionamento, se tu não conheces Jesus como teu Salvador, como teu Senhor, como teu tudo, hoje, esta tarde, tu tens a oportunidade de experimentá-lo, de apreciar Deus. O salmista diz, provai e vede que Deus é bom. Ai, mas Deus é bom. Se fosse bom, não havia tanta miséria. Se fosse bom, não havia tanta dor no mundo. Olha, as guerras, isto. E Deus tem culpa. E Deus tem culpa das nossas atitudes, porque nós o pomos de fora, porque nós o não queremos experimentar. Nesta tarde, tu tens a oportunidade de experimentar este Deus, que é bom, que é fantástico, e que mesmo nos momentos difíceis, nunca te deixa só. Se há alguém connosco que quer aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, levanta a sua mão. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a festa